Existe uma animação de 1983 que é simplesmente espetacular. Eu mencionei ela em algum vlog que eu fiz aí recente e eu disse que eu voltaria para falar sobre essa animação porque fez parte da minha infância, fez parte da minha juventude e eu sou um grande fã de fantasia e eu acredito que nessa vereda da espada e feitiçaria, da fantasia, até mesmo da alta fantasia, poucas coisas se igualam a Fogo e Gelo. E é sobre isso que vamos falar hoje. Fogo e Gelo é uma animação dirigida pelo Ralph Bakshi. O Ralph Bakshi, ele é um diretor bastante conceituado. Ele é lembrado pela primeira adaptação do Senhor dos Anéis, que eu não acho um desenho muito bom, mas tem seus méritos. Ele é lembrado por uma animação chamada Wizards. Todo mundo fala que é muito bacana, particularmente eu nunca assisti. Ele fez também Cool World com Brad Pitt, ainda em começo de carreira. Bem bacana, um filme que na linha de Roger Rabbit, que mistura a animação com atores da vida real. Ele é responsável pela adaptação do Fritz the Cat, que é o personagem do Robert Crumb. Você vê que ele é um grande apaixonado por quadrinhos, né? Mas, pra mim, a grande obra-prima dele é Fogo e Gelo. Bom, o Ralph Bakshi, ele era um grande fã da arte do Frank Frazetta. E ele queria, porque queria de qualquer jeito, trabalhar com o Frazetta. O Frazetta, eu tô tentando convencer o Daniel Bruno aqui para fazer um Mestres da Nona Arte, Frank Frazetta, porque se existe um mestre, é ele. E ele começou lá, fez quadrinhos nos anos 50, 60, depois enveredou para a parte de ilustrações, de pinturas. Após o falecimento dele, as telas dele foram avaliadas na casa dos milhões. Inclusive, o nosso Conan o Bárbaro tem a capa do Frazetta, como nós mostramos em diversas ocasiões. O segundo volume tá vindo aí, também com uma capa inédita do Frazetta, inédita aqui de publicação no Brasil, e o terceiro vai ser a mesma coisa. O Frazetta, ele é tão monstro, que ele, lá nos anos 60, fez algumas ilustrações do Senhor dos Anéis. Ele fez o Gollum, e a imagem que ele criou para o Gollum ficou tão emblemática que é a mesma imagem que o Peter Jackson utilizou na trilogia dele, original. Ele criou personagens, tudo em tela, como o Death Dealer, anos depois também virou quadrinhos. Enfim, ele é um cara colossal. Eu acho que ele é a meta de todo ilustrador de fantasia. Mesmo os grandes aspiram chegar ao que o Frazetta foi. E isso é algo que o próprio Esteban Maroto, do nosso Espadas e Bruxas, nos disse numa troca de e-mail. Eu gostaria muito de ter essa capacidade que o Frazetta teve. Se você ainda não adquiriu o nosso Conan, aproveita para adquirir. Mas não é sobre Conan que vamos falar aqui hoje. É sobre Fogo e Gelo. E o Fogo e Gelo talvez seja a melhor adaptação da era iboriana já feita em outra mídia, embora não seja a era iboriana. Seja algo que retrata de uma maneira muito, não fidedigna, porque não são os mesmos povos, né? Mas o clima, a ambientação é exatamente o que o Howard pensou para o mundo do Conan. Um mundo repleto de magia, de feitiçaria, de criaturas estranhas, de reinos degladiando-se entre si, de déspotas, de tiranos. Tem várias tribos locais, deuses que atuam e caminham em meio aos homens. Nisso tudo você encontra criaturas pré-históricas andando junto com os seres humanos. Enfim, se você esquece os nomes que o Howard criou aqui, sei lá, os Kushitas, os Shemitas, os Ircanianos, todas essas coisas, se você deixa isso de lado, eu diria que o clima, a ambientação foi perfeitamente captada pelo Ralph Bakshi e pelo Frank Frazetta ao produzirem Fogo e Gelo. Aí a gente entra no desenho em si. A animação é muito simples. Você tem um tirano, que é um Necron, ele tem poderes especiais, realmente poderes místicos, e ele representa o gelo, né? Ele tem inclusive a pele toda branca, ele é extremamente cruel, e ele, como qualquer bom déspota, quer conquistar o mundo conhecido. O que faz frente para ele, por enquanto, porque ele vem com as geleiras dele, ele tem poderes, ele se concentra, ele faz o gelo se expandir, ele controla o gelo, ele é um necromante mesmo, e ele está expandindo os domínios dele do norte em direção ao sul,
e nesse meio do caminho está esmagando tudo que tem pela frente. A única coisa que vai fazer frente com ele é a Casa do Fogo. Não é um vilarejo qualquer, é um grande reino, né, que fica lá no meio de um vulcão. O rei desse reino não quer ceder espaço para o Necron, então tem um confronto entre os dois rolando. Mas esse rei não é o principal. O personagem principal é o Larn. O Larn era um bárbaro, teve a vilarejo dele inteiro destruído pelo Necron e ele estava vagando por aí. O Necron não é bobo nem nada. Quando tem uma oferta recusada pela Casa do Fogo, manda raptar a filha do rei, a Tigra, que é uma princesa toda meiguinha, morena, extremamente voluptuosa, e os selvagens do Necron, porque o Necron tem uns povos selvagens lá que parecem os Pictos das histórias do Conan, mandam raptar a Tigra. Ao longo da narrativa, os caminhos da Tigra e do Larn se cruzam. E se cruzam com o Deus do Fogo, que é o Dark Wolf. Ele, em momento algum, ele recebe essa alcunha, mas é ele a única pessoa, um semideus praticamente, que nem o Necron, que vai conseguir enfrentar o Necron. A história, ela é simples, mas ela é muito cativante. Todos os personagens têm carisma, extremo carisma, você gosta de todos eles. Tem o Necron com a mãe maluca dele, tem os Guerreiros da Casa do Fogo e, obviamente, tem o trio central, que é o Larn, a Tigra e o Dark Wolf. E o roteiro foi escrito por ninguém menos que o Roy Thomas e o Gary Conway, dois monstros que lá na época eram egressos da Marvel Comics, escreveram quadrinhos durante uma década lá na Marvel Comics e estavam na crista da onda. E escrevem um roteiro enxuto com conhecimento de causa. Eu mencionei que é o maior retrato da Ereboriana já feito sem ser a Ereboriana. Não é para menos, é o Roy Thomas que escreveu. O cara que levou Conan para os quadrinhos. Roteiro sensacional, e aí a gente entra na produção em si. Supervisionada pelo Frazetta, mas dirigida pelo Ralph Bakshi, teve um orçamento que era um orçamento milionário para a época, foi de 1.200.000. Para uma animação era muita coisa. O Ralph Bakshi queria que a animação fosse o mais realista possível. Então ele optou pela técnica da rotoscopia. O que é a rotoscopia? Você chama atores de verdade, coloca eles no figurino e começa a filmar com carne e osso as sequências. Todas as sequências de ação vão sendo feitas de verdade. E depois começa a ser desenhado por cima. É uma insanidade fazer isso, porque para fazer, por exemplo, 5 segundos de cena de dois personagens, um confronto, um cara dá uma espadada, o outro defende, o outro enfia a espada por baixo. É 5 segundos de cena. São feitos mais de 100 desenhos em cima da filmagem original. Mas o que você obtém com isso? Você obtém um realismo impensável, principalmente para aquela época, pré-computação gráfica, né? Para uma técnica de desenho à mão. Toda a movimentação dos personagens é calcada em cima de uma filmagem real. Então, por exemplo, tem uma sequência em que os guerreiros são abocanhados por um dinossauro gigante que joga os caras longe. Na filmagem original vem uma grua que pega o dublê e arremessa o dublê longe. Foi um trabalho colossal. Você tem as imagens de fundo que eram criadas por ilustradores, foram feitas mais de 1000 imagens de fundo. Os animadores vinham e colocavam, interagindo nesse cenário, os personagens. O resultado é esplendoroso. É de encher os olhos. Fora isso, o Ralph Bakshi queria o melhor resultado em termos estéticos, queria que os atores fossem convincentes. Então, nem sempre a pessoa que fez a filmagem foi a mesma que dublou. Então, por exemplo, a Tigra, interpretada pela Cynthia Leak, ela era uma atriz relativamente voluptuosa, mas ela não era uma boa atriz em termos de interpretação. Então, uma outra pessoa foi chamada para fazer a dublagem depois. O Dark Wolf não foi o caso, né? Foi o mesmo dublador e o ator. Eles foram, tanto o Bakshi quanto o Frazetta, foram extremamente criteriosos na
construção dessa animação. Dizem até que o Frazetta ele era tão severo que alguns animadores passavam mal quando ele estava lá no estúdio, de tão rígido que ele era com o pessoal da produção. Ele sabia que aquele era um dos trampos da vida dele, tinha que ficar tudo perfeito. Fogo e Gelo, no final das contas, é uma animação adulta, extremamente violenta, que estreou nos cinemas. Só nos Estados Unidos angariou 800 mil. Mais lançamento mundial, mais vendas de fita cassete, depois DVD, exibição na TV e tudo. O filme se pagou e com folga e acabou se tornando um pequeno clássico, uma gema, vamos colocar assim, uma gema preciosa dentro do universo da fantasia, que merece ser conhecido por vocês. Esse exemplar da Espada e Feitiçaria merece ser conhecido por todos vocês. E o que é melhor, o filme está inteiramente disponível no YouTube. Você pode simplesmente assistir. Não tem legendas, mas você pode ouvir em inglês ou acionar a opção de legenda do YouTube, que não é muito boa, mas não tem tantos diálogos assim. Tem alguns momentos simplesmente excepcionais, como o primeiro momento em que o Dark Wolf usa o poder do fogo, quando ele enfrenta uma tribo inteira de selvagens, todo o céu fica vermelho atrás dele, ou a luta final dele com o Necron, também é excelente, é emocionante. A trilha sonora é um dos pontos altos do filme, não dá para não se empolgar. Quem é o autor da trilha sonora? A trilha é composta pelo William Craft, que trabalhou em vários grandes filmes, como O Pagamento Final, como Indochina, Mortal Chegar, e ele faz um trabalho épico aqui. Não se compara com o trabalho do Basil Poledouris no Conan o Bárbaro, mas poucas coisas se comparam ao que o Basil fez no filme original com o Schwarzenegger. Mas a trilha aqui serve perfeitamente aos propósitos da animação. Bom, então é isso. Eu queria fazer esse vlog um pouquinho diferente para despertar o interesse de vocês pelo trabalho do Frank Frazetta, que é simplesmente impressionante, por essa animação linda que está aí disponível no YouTube, e já preparar o terreno para o próximo livro do Conan. Está mais próximo do que vocês pensam, meus amigos. Vou ficando por aqui. Curtiu esse vídeo? Deixa aí os seus comentários, compartilha, se inscreve no canal, dá uma força aí pra gente, fala sobre outras grandes animações que você conheça, e se você já teve o privilégio de assistir Fogo e Gelo, diz o que você achou, tá ok? Um beijo e até a próxima.